Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos dando início a mais um culto de doutrina através dessa live. E quero dizer a vocês, amados irmãos, que graças a Deus o Senhor tem nos guardado. Deus tem nos dado força para suportar essa situação que não é fácil. As pessoas trancadas em casa, muitos sem quererem sair, com medo desta pandemia, que na verdade é para se temer, pelos fake news que falam sobre ela. É uma coisa terrível. Mas hoje nós iremos falar sobre a fé que supera os limites. Meus amados irmãos, nós precisamos ter fé, né? Eu quero aqui neste momento convidar você a fazermos uma oração agradecendo ao nosso Deus e que Ele possa nos dar fé e confiança para que possamos entender o que Deus quer fazer para conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, neste momento, te agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui te glorificando e te exaltando, Senhor, levando esta palavra, Senhor, aos quatro cantos do mundo, Pai, porque através desta live muitos estão ouvindo, muitos estão assistindo, Senhor, e com certeza será de bom proveito para aqueles que ainda não têm a Ti como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai Celestial, me dá sabedoria para que eu possa ministrar essa palavra em o nome de Jesus. Amém. Irmão Alcione, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Madison, Nery, graças a Deus. Vamos, neste momento, darmos início. E o tema desta mensagem é: a fé supera os limites. É baseado no texto da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 19. Nós vamos ler esta passagem lá de Hebreus, capítulo 11, glória a Jesus, para que possamos ter um certo entendimento. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, glória a Jesus, ao 19. Vamos, neste momento, fazer a leitura da palavra de Deus. Você que está indo na sua casa, pegue a sua Bíblia. Irmão Elcio, que Deus abençoe, que você possa entender melhor a palavra de Deus. Bem, considerando que vocês tenham encontrado, eu quero aqui começar a ler a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 19, que diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam, glória a Jesus, tantos em multidões, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem promessas, mas tendo-as visto e saudado, de longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem
mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de voltar. Mas agora deseja uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória seja dada o nome do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, para que Ele possa nos dar a sua graça e a sua misericórdia, né? E pedindo por você, pela sua família, por aqueles que verdadeiramente têm se envolvido com a obra de Deus, e por aqueles que ainda também não tiveram esta oportunidade de alcançar a Cristo como seu Salvador. Meu Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos fornecido nesta noite, para ministrar, Senhor, aos ouvintes da tua palavra. Que possa, meu Deus, elas meditarem naquilo que foi lido, começarem a mastigar esta palavra, se alimentando, para que a sua vida espiritual possa ser a melhor possível aqui nesta terra, Senhor, até a vinda do teu Filho amado, quando vier buscar a tua igreja. É o que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Está conosco o nosso irmão Ronildo de Paula, Gomes de Paula, né? Débora, Thalita, está nos assistindo também, nosso irmão Mados. Que Deus abençoe a vocês. Bem, meus amados irmãos, na introdução eu coloquei aqui o seguinte: refletiremos sobre a experiência de Abraão, que, pela fé, superou os limites da certeza humana, da esperança humana, do desprendimento humano, e que viveu como peregrino em direção à cidade permanente, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Então vejamos aqui que tem a certeza humana da esperança, o desprendimento. Glória a Jesus. Então nós temos que ter certeza daquilo que estamos fazendo, da decisão que nós tomamos para com o Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes são filhos de Abraão, como está lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 ao 7, que diz assim: assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Seguindo nas pisadas do nosso Pai na fé, unimos de forma indissolúvel fé e obediência. Por isso, fazemos as obras de Abraão. Glória a Jesus. João 8, ele diz assim, glória a Deus, 8:39. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. E demonstramos a fé que temos pelas obras que praticamos. Certamente, se nós estamos seguindo as pisadas de Cristo, Abraão também seguiu da mesma forma. Louvado seja Deus. Então, nós demonstramos a fé que temos pelas obras que praticamos, né? O nosso comportamento, o nosso testemunho diante da sociedade
diante lá no seu colégio, lá no seu trabalho, né? Na sua casa. A igreja ela já começa dentro da sua casa. Você tem que ser o pastor da sua família. E diante de tudo isso, é preciso que você tenha a confiança e a esperança, a certeza de que breve o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. É o que nós estamos aguardando. Os acontecimentos que têm se dado é desse jeito. Então não temos para onde correr. Nós precisamos investir a cada dia, a cada instante, a cada momento, a oração ao nosso Deus, para que Ele possa verdadeiramente, glória a Jesus, nos dar a força e a esperança de que um dia iremos morar lá no céu. Tiago 2, 20 a 23, ele nos diz assim: mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras e fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Essa é a fé perfeita, que supera os limites. É aquilo que Deus, quando chegou ao ponto de pedir, né, a Abraão, glória a Jesus, o seu filho, né, para um sacrifício, Deus estava provando a fé daquele homem. Então é muito difícil hoje acontecer isso, mas eu digo a você que Deus, ele é justo para aquilo que nós fazemos. Ele não se esquece, ele não é injusto para ser conosco, porque se você está sendo envolvido na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, Deus verdadeiramente está te abençoando. Glória seja dado o nome do Senhor. Primeiro, vamos falar da fé que supera os limites, ou seja, da certeza ou convicção humana. Glória a Jesus. Certeza ela é segurança plena e total. O termo a certeza que ele vencerá. Temos a certeza de que ele vencerá. Glória seja dado o nome de Jesus. Pela fé, Abraão saiu dentre os seus parentes para ir para um lugar que ele não sabia. Você já imaginou, irmãos, como é difícil? A pessoa recebe uma mensagem de um Deus, né, que ele não pôde ver, mas sentiu a voz, sentiu a presença do Deus Altíssimo. Eu imagino que quando Abraão, naquele momento, ouvindo a voz de Deus, ele deve ter tremido, né? De temor daquele Deus tão poderoso. E mediante as suas palavras, ele aceitou o convite e dali partiu para fazer a obra do Senhor. Se nós formos ver em Hebreus 11, versículo 8 ao 9, nós vemos que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e não saiu, sem saber para onde ia. Agora você imagine só uma pessoa chegar, né, e dizer para você: fulano, você pode ir, glória a Jesus, você vai para tal lugar. Que lugar? Vai caminhar. E Deus trabalhando na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando
em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Meus amados irmãos, a cada passo que ele dava em obediência, Deus revelava o próximo passo. É como que você saísse de um lugar e não conhecido, mas que viesse aquela intuição dentro de você, não, eu vou por aqui, vou por aqui. E lá ao chegar naquele momento, naquele local, você tem outro sentimento e por aí vai. Então é o que aconteceu com Abraão, né? Ele atendeu o convite, ele peregrinou, né? E cada passo que ele dava em obediência, Deus revelava o próximo passo. Assim ele construiu uma história de fé e obediência. Abraão, ele tinha a promessa, tinha a palavra de Deus, por isso ele tem certeza e convicção. Meus amados irmãos e ouvintes, Deus, ele tem nos falado de uma forma tão poderosa que muitos não estão dando nenhuma atenção. Eu vejo esse processo que acontece no mundo, uma guerra sem arma, uma guerra biológica, e que as pessoas, muitos, não estão temendo ao nosso Deus. Deus está falando para nós. Então é necessário que venhamos a entender que se nós não ouvirmos ao nosso Deus, de forma alguma você poderá, glória a Jesus, ter a convicção daquilo que Deus tem prometido a você. Muitos se queixam que é isso, que é aquilo, mas eu vejo que Deus está nos chamando a atenção. E mediante esse processo que já passa de um mês, né, nós estamos se chegando mais à presença do nosso Deus. É o que eu estou vendo hoje, famílias, né, pelo menos aqui pela vizinhança, eu vejo pessoas se consagrando, fazendo o seu culto doméstico, o qual isso não acontecia, só acontecia na igreja, quando era convocado pelo pastor, ou nas consagrações, ou no matutino, mas em sua casa, jamais pessoas faziam isso. Mas eu vejo hoje que as pessoas estão ouvindo ao nosso Deus, aquele que é poderoso para nos salvar, para nos libertar. Então, é necessário que tenhamos esse cuidado, porque se você não tiver, Deus pode deixar você de lado, porque você rejeitou ou está rejeitando a Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que ter a convicção. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, observe, as suas ações em obediência era baseada na palavra de Deus. Hoje nós temos o livro sagrado, nós temos a Bíblia Sagrada, aonde ela nos ensina, aonde ela nos orienta. Nós temos, meus amados irmãos, uma bússola, né, que nos orienta o caminho certo. Segue errado quem quer, mas se você olhar para a bússola de Deus, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que nos orienta, Ele dá as coordenadas para que a gente possa chegar no lugar certo. E qual é o lugar certo? O céu. É o céu que nós estamos em busca. Mas muitos não acreditam, muitos não querem dar crédito, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, se em nossas ações em obediência eram baseadas na palavra de Deus, essa é a base da nossa fé. Quando agimos em obediência, a palavra de Deus age. Palavra de Deus, essa é a base da nossa fé. Então, além do exemplo de Abraão, temos muitos outros exemplos bíblicos e da história da igreja que mais incentivam a agir pela fé.
em obediência à palavra. Ainda que não compreendamos tudo o que Deus está nos dizendo. Louvado seja Deus. A Bíblia ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A certeza e a convicção vem pela prática em obediência à sua palavra. Romanos 10:17 diz: logo a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. João 7:15-17, ele diz também: então os judeus se admiravam, dizendo: como sabes estas letras sem ter estudado? Aí respondeu Jesus a eles: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então veja que como Deus é maravilhoso, né? A pessoa que olha para você, vê que você não tem conhecimento nenhum, né? De leitura, mas através do Espírito Santo você é orientado, glória a Jesus, a permanecer, né, com as orientações do Espírito Santo de Deus. Então, muitos que falam pro modo, por quê, por aquilo, por lá, mas quantos são estudados, são mestres, são doutores, mas não têm o conhecimento daquele iletrado, mas que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Glória a Jesus. Por isso, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que temos que buscar a Deus, porque é Ele que nos dá a esperança. Glória a Jesus. É Ele que nos dá a segurança, a certeza de salvação. Glória seja dado o nome do Senhor. A fé, a certeza que não é irracional, mas que está além da razão humana. É uma certeza transracional. Veja o que diz Mateus 16-17. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então veja como é maravilhoso. Deus, ele é uma coisa tremenda, irmãos. Eu fico observando, a cada dia que passa na minha vida, eu mais me apaixono, eu mais amo a este Deus poderoso, mais adoro a Ele. Por quê? Porque Ele tem me dado a direção. Eu tenho estado com a sua bússola, aquela bússola que Ele me entregou, né? Glória a Jesus. A nossa irmã Josenúbia está assistindo. Deus te abençoe, irmã Núbia. Que Jesus possa te dar muita saúde. Pai do Senhor, irmã Vera, que Deus te abençoe. Então nós precisamos, irmãos, ter a certeza daquilo que estamos fazendo. Glória a Jesus. Então é preciso que ele respondeu a Simão que ele era o Filho de Deus. E disse: bem-aventurado não foi da carne nem do sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Lucas 24:44-45, ele diz assim: depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que coisa maravilhosa. O 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, irmãos, é através da nossa fé que Deus nos deu. Você exercite, que é através dela que nós vamos compreender. Quando você for ler a palavra de Deus, ore antes, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, para que você possa entender o que Deus está querendo falar contigo. Glória a Jesus. Então, Deus, Ele é maravilhoso, é poderoso em tudo. Glória a Jesus. Então, pela fé, ultrapassamos o domínio das possibilidades humanas
para entrarmos no domínio das possibilidades divinas e sermos participantes do reino de Deus. Então, se você quiser ser participante do reino de Deus, necessário é que você procure se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus. Pai do seu irmão Eremius, Deus lhe abençoe. Chegar-se a Deus, ele se chegará a vós. É necessário, irmão. O homem, ele precisa de Deus. Ele não vive sem Deus. Agora, a vida, ela é cruel. Mas estamos aqui numa prova, estamos aqui numa experiência de obediência para quando chegarmos lá em cima, Deus poder nos abençoar e nos galardoar. Glória a Jesus. Então, para sermos participantes do reino de Deus, é necessário buscar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 9, 20 a 27. Vejamos o que diz lá em Marcos 20, 27. Então lhes trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia, espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. Então você vê aí, glória a Jesus, como o inimigo ele é sujo, né? Mas na presença de Deus, ele treme. Glória a Jesus. E disse mais: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, olha só, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus disse assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê naquele que Deus enviou, com certeza, meu amado irmão, vai ser uma bênção na tua vida. Vai acontecer porque você está crendo na palavra de Deus. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. Olha só, irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de estar no terreiro de Macumba, mas eu bati muitas zabumbas para Satanás. E quando o demônio ele se apodera de um corpo, e que quando ele é expulso, a pessoa é jogada no chão. Ela é jogada de uma forma que a pessoa se borracha, vai para o chão. Por quê? Porque ele sai com tanta raiva que ele é como se desse um chute numa pessoa. Então cuidado, meu irmão, cuidado para que você não tenha surpresa, glória a Jesus, na tua vida. Então aquele menino, ele foi liberto, ele saiu e ficou o menino como morto. Quer dizer, já cansado, né? O nosso corpo, ele tem limites, mas a partir daquele momento ele foi liberto. Eu creio que foi um alívio muito grande para a vida daquele jovem. De modo que a maior parte dizia: morreu. Caiu, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele ficou em pé. Então, que coisa maravilhosa é as coisas de Deus. É surpreendente. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é preciso nós crermos, termos fé. Romanos 15, 18, 19, ele também fala: porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, isso é o apóstolo Paulo falando, por meu intermédio tem feito, para a obediência da parte dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder de sinais e prodígios. Olha só,
Deus tem feito na vida do ser humano, o que Deus fez quando tirou o povo ali, lá do Egito, que passou pelo deserto, né? Mostrando, glória a Jesus, o poder dele para as pessoas, e muitos só queriam receber a bênção, mas para adorar eram poucos. Glória seja dada o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala que se ele tem falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por intermédio dele, tem feito para a obediência da parte dos gentios, por palavras e obras. Então você, meu irmão, você é testemunha, né, do Senhor Jesus Cristo. Você é o que testemunha daquilo que Deus tem feito. O seu testemunho é importante para alguém que não tem a Cristo na sua vida. Então você tem que agir pelo seu comportamento, né, pela sua santificação, buscando a paz com todos, né, como diz a palavra do Senhor. Então é necessário nós termos o cuidado, irmãos, para que a gente possa, né, através das nossas palavras, através dos nossos gestos e atitudes, né, e pelas nossas obras, testificar daquele que um dia virá buscar a sua igreja. Aí diz o versículo 19: pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, observe que ele tem divulgado, o apóstolo Paulo divulgou, eu tenho divulgado, você tem divulgado. Então vamos continuar falando que Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está para acontecer, meus amados irmãos, a qualquer momento. Cuidado, porque Jesus está voltando. E se você ficar, grande será a sua tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos falado da certeza, né? Ou seja, a convicção daquilo que nós temos diante de Jesus Cristo. A crença, a nossa crença que é tão forte, né, diante das coisas de Deus. E agora vamos falar também a fé supera os limites da esperança humana. A fé, ela supera os limites da esperança humana. O que é esperança? É um substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejava, que você desejava, o que deseja, vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística, ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Glória a Jesus. Os grãos de areia que estavam na praia. Mas havia esterilidade. E o tempo foi passando, né? E não nascia o filho da promessa. Deus disse que daria um filho. Mas Abraão já não estava mais com aquela esperança que tinha tido logo no princípio. Mas porque havia esterilidade e o tempo foi passando, não nascia filho da promessa. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Vejamos o que diz Hebreus 11, 12 e 13. Pelo que também de e esse já amortecido, olha só, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado
as promessas, mas tendo-as visto, né, e saudado. De longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então você observe que chegaram a ver, né, a promessa, mas não conseguiram. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 17, ele diz: ao que se prostou Abraão com o seu rosto em terra, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Então, observe, irmãos, não havia esperança humana. Paulo explica em Romanos 4, 16 a 24, o seguinte: porque, porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como que se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele que está escrito que foi-lhe imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Como é lindo, irmãos, a gente ouvir, glória a Jesus, as coisas de Deus. E eu, às vezes, fico contemplando. Nós não merecíamos nada, não merecemos nada, mas a graça do Senhor, ela é poderosa. Uma graça, só a misericórdia de Deus, em você imaginar que nós não tínhamos direito a nada pela nossa desobediência, né? Pelos nossos pais, né? De Adão e Eva, que desobedeceram, e nos foi imputado o pecado pela desobediência. Mas hoje eu vejo, quando Deus olha, né, e viu a fragilidade da raça humana, e ele prometeu que aquilo que ele fez ninguém destrói, aquilo que ele fez ninguém desfaz, porque ele é maravilhoso. Então, o que é que está acontecendo? É que Deus enviou a Jesus para nos dar vida, e vida em abundância. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa esperança, ela nos dá força para resistirmos e superarmos todos os obstáculos da nossa caminhada cristã. Então, a esperança que nós temos, pelo menos eu tenho, né? Aguardo, sem nenhum problema. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu não tenho medo de morrer. Graças a Deus, até aqui, eu não sei dizer para amanhã, mas até agora, Deus tem me dado graça, né? E esse povo com esse medo e essa coisa, está havendo um terrorismo, né?
psicológico, é uma guerra sem arma, é uma guerra biológica e estão afetando a humanidade. Isso não é as coisas como estão falando assim, não. Agora eu digo a você que a minha fé é em Cristo e eu creio que eu estou imunizado, eu estou vacinado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, né? Aquele que busca ao Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, né? Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, observe, meu irmão, que meu neto Ranan, Deus te abençoe. Você que está nessa expectativa de medo, não tenha medo. Creia que Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, a fé ultrapassa os limites do despreendimento humano. Então, a fé, ela ultrapassa, né, os limites do despreendimento humano. Glória a Jesus. Desprender-se. O que é desprender-se, né? É uma ação ou efeito de desprender-se ou desprender ou desprender-se. Comportamento ou característica de abnegado. Qualidade da pessoa que não tem interesse por dinheiro, altruísmo ou desapego. Então, observe, glória a Jesus, que nós temos que estar juntando, estarmos nos preparando, né, para nos levar, para a gente receber lá em cima, né, o nosso galardão, glória a Jesus. Por isso, é necessário que tenhamos a esperança, é necessário que tenhamos a confiança naquele que tudo pode, que é o nosso Senhor Jesus. Então, Abraão era muito rico, né? Como diz lá em Gênesis 13:2, mas a maior riqueza dele era Isaac. Era Isaac, o filho da sua velhice, o filho da promessa. Abraão daria tudo o que tinha por Isaac, glória a Jesus. E foi Isaac quem lhe pediu, foi Isaac quem Deus pediu. Olha só que prova, né? Deus, glória a Jesus, pediu aquele que prometeu. E aí? Ele abriu mão, glória a Jesus, do que lhe era mais precioso, que era o seu filho. Veja Hebreus 11:17 e o 18, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo, glória a Jesus, o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque serás chamada a tua descendência. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, observe que ele foi, eu imagino a tristeza, que ele caminhando, mas Senhor, isso nos meus pensamentos, é isso mesmo que tu quer, aquilo que tu me prometeu, que tu me deu, né? E o Senhor vai tomá-lo de volta, mas a fé, a esperança, ela é a última que morre. Então, é necessário termos cuidado. Não há a verdadeira felicidade quando agarramos a tudo o que é provisório e passageiro. Mas esse desprendimento humano tem limites. Em Abraão, pela fé, ele foi além desse limite. Ele desprezava toda a riqueza secular, terrestre. Para quê? Para que ele possa, glória a Jesus, confiar naquele que tudo pode. Louvado seja o nome de Jesus. Abraão, ele se dispôs a oferecer Isaque porque a sua confiança na promessa de Deus era inabalável. Se ele deu, ele quis tomar, eu penso assim, então nós não temos nada. A paz do Senhor, irmão Val,
Que Deus te abençoe. Então é necessário, irmãos, que tenhamos a esperança, tenhamos a fé. Precisamos nos desprender de tudo aquilo que não agrada a Deus, não é? Das coisas materiais. Não se apegue a bens materiais. Isso aqui, fica aqui. O que você tem, eu costumo dizer o seguinte: eu, particularmente, o que eu tenho não é meu. Se eu tenho uma casa, eu não tenho, eu pastoreio. Eu cuido, foi Deus que me deu para que eu pudesse cuidar. Glória a Jesus. Eu tenho um carro, não é meu. Eu cuido porque foi Deus que me deu. Então, o que eu quero dizer para você, não se prenda a essas coisas materiais, mas procure olhar para os céus, procure olhar para o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a esperança, é Ele que nos dá vida e vida com abundância. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, porque Ele não vacila, irmãos. Ele é aquele que se falou, está falado. Glória a Jesus. Então, Abraão, ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho para cumprir o que havia prometido. Hebreus 11, 19, a parte A, que diz assim, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é soberano. Então vejamos lá, versículo 11, 19, a parte A. Né? Glória a Jesus. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então veja que como a fé dele era grande. Quando abrimos mão de tudo que é nosso, crendo na fidelidade de Deus, glória a Jesus, a sua palavra, podemos receber tudo o que Deus tem para nós. Conhecemos o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. É Ele, meu irmão. O que você tem hoje foi Deus. O que você tem hoje foi Deus que te deu. Glória a Jesus. Quando não temos nada de nós mesmos, teremos tudo de Deus. Essa é a experiência dos crentes que seguem as pisadas de Cristo, as pisadas de Abraão. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 11, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como a minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. É coisa tremenda, glória a Jesus, quando Deus nos fala sobre a sua palavra. A gente fica meditando. Quanto tempo, irmãos, eu perdi na minha vida quando eu não tinha Cristo, que vivia nesse mundo de meu Deus, no meio
de um povo incrédulo, né, fazendo o que vinha no desejo da carne. E quando eu me encontrei com Cristo em 1982, ali em Brasília, graças a Deus, eu senti uma coisa diferente. Meu irmão, minha irmã, você, amado ouvinte, que está ouvindo esta palavra, creia que há uma mudança de vida, há uma esperança tão tremenda, porque quem não tem Cristo não tem esperança. A confiança dele é no dinheiro. Era o que eu sentia quando esperava trabalhar para no final do mês receber o meu salário para ir gastar com coisas que não era do agrado de Deus. Mas pela sua misericórdia eu tive um encontro com Deus em 1982, ali em Brasília, no Distrito Federal. Mas eu quero dizer para vocês que é coisa maravilhosa. Você sente uma mudança de vida. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, de algum modo, para que possamos chegar à ressurreição dentre os mortos, como dizia Paulo. Então, para concluirmos a nossa palavra, eu quero dizer o seguinte: a caminhada de Abraão e dos patriarcas não terminou com a conquista da terra prometida, não. Vejamos o que Deus diz em Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Glória a Jesus. O versículo 13 de Hebreus, ele também fala o seguinte, 13:16, do versículo 13:16, que ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto, glória a Jesus, e saudado. De longe confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Glória a Jesus. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então, amados irmãos, observe que nós estamos em busca da nossa vida eterna. A paz do Senhor, Jeremias, Deus te abençoe. E a gente fica observando que muitos têm dito assim: depois que eu morrer, Deus tome conta, faça o que quiser. Meu amado irmão, não é assim. Meu querido ouvinte, depois que a gente morre, a gente tem que se justificar diante de Deus. Se você aceita Cristo como seu Salvador, certamente você será justificado pela sua decisão, pelo seu arrependimento, em de olhar para Cristo e aceitá-lo como Salvador. Mas se você não tomou nenhuma decisão, o teu caminho é o Hades, lugar de tormento, aonde ficará aguardando o julgamento, e isso não é bom. Então aproveite agora, tome uma decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador. Meu irmão, você que está distante da palavra de Deus, você que se afastou, você que está acomodado, desperta. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sai desse meio, faça como eu, que saí do meio daqueles mortos, e hoje, para a glória de Deus, estou vivo porque eu vou morar no céu,
para a glória do nome de Jesus. Com eles, nós somos peregrinos, glória a Jesus, aleluia, em direção à Nova Jerusalém. Não podemos retroceder. Você não pode voltar, meu irmão. Quantos irmãos têm se afastado por coisas tão insignificantes? Ah, porque fulano olhou, falou mal de mim. Ah, porque fulano olhou, né? É diferente comigo. O pastor, ele não olha para mim. O pastor está me desprezando. Eu não vou mais para a igreja. Não faça isso. Você está na prova. Você está em uma guerra. Essa guerra não é essa guerra terrena, né? Essa guerra biológica. Mas Deus está provando a tua fé. Até quando, até que ponto você estará desse jeito, distante de Deus? Aproveita e se reconcilia com o Senhor. Eu quero dizer para você que no final desta live, eu estarei orando por você, pedindo a Deus que tenha misericórdia de você e que você possa voltar para Ele. Pode ser hoje. Eu vou orar por você. Você que ainda não é crente, também eu vou orar por você. Se você quiser aceitar Cristo como seu Salvador, aproveite esta oportunidade que poderá ser a última. Louvado seja o nome do Senhor. E para continuarmos nossa palavra, glória a Jesus, então nós estamos, de uma forma que não podemos retroceder. Veja o que diz Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que é que Deus está te dizendo. Nós, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós recuamos não da palavra de Deus, nós recuamos do princípio das coisas mundanas, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que vivíamos fazendo, para desagradar o nosso Pai Celestial. Então nós fizemos um recuo, nós retrocedemos para avançarmos na esperança da salvação, para que possamos conservar a nossa alma em Cristo Jesus. Somos como atleta que correm ao estádio, tendo como espectadores todos os que venceram pela fé. Então você observa, irmãos, que o atleta, ele não desiste, a não ser que ele venha ter um problema físico ou não tenha condições, de chegar fisicamente, mas ele vai lutar até o fim. Da mesma forma, é o que eu estou dizendo, você precisa insistir. A paz do Senhor, pastor Lufran, que Deus te abençoe. Então nós precisamos, meus amados irmãos, correr, não desistir. Evite ficar parado. Faça o exercício. E o exercício é a oração, é a santificação, Buscar a paz e a santificação em Deus, fazendo seu culto doméstico, buscando ao Senhor, sendo o pastor da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus possa verdadeiramente, glória a Jesus, te dar força para chegar, naquela cidade celestial. E não se canse, não desista, avance para a glória do nome de Jesus. Então, nós também estamos como nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz,
desprezando a ignomínia e estando assentado à direita do trono de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós também estamos rodeados. Cuidado, meu irmão, com o teu testemunho. Cuidado com a sua atitude, com suas palavras. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Cuidado, o teu testemunho. As pessoas te observam, as pessoas te contemplam, as pessoas sabem quem você era. Eu digo a vocês hoje, os meus colegas, que hoje eu tenho e que me conheceram no passado, eles se admiram, né, por causa do meu testemunho em Cristo Jesus. E eles dizerem para mim: Raimundo, realmente você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, porque quem era tu e quem é tu agora? Então, isso eu me orgulho, porque foi Jesus, através do Evangelho, que hoje eu estou na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eles torcem por nós, porque depende também da nossa vitória, para que receba o galardão. Hebreus 11, 39 e 40. E diz assim: todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Portanto, meu irmão, é vencer ou vencer. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa te dar força, te dar a alegria, né? A paz, a esperança. Jesus está voltando. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Eu agora quero lhe agradecer, quero agradecer aos meus amigos, né? Meus companheiros, pastores, pastor Lufrão, pastor Jeremias, que tiveram essa participação aqui nesta live, e que Deus nos abençoe, que possamos em breve nós estarmos reunidos ali no Templo Central para a gente palestrarmos, né? E sentir-se feliz uns com os outros. Eu fico feliz por vocês, estou orando por vocês, né? Pedindo a Deus misericórdia, porque não é fácil, e vocês sabem disso, da responsabilidade em que nós temos de cuidarmos de um rebanho que estão em casa. Mas Deus nos deu esse recurso, né? Através dessa mídia, né, da live, para que a gente pudéssemos passar aquela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, você que está afastado e que está ouvindo. Se você quer, se está me ouvindo, e se tem alguém, né, que está afastado, coloque aí, dê uma palavra aí para mim, para que eu possa orar por você. Você que ainda não é crente e que quer aceitar Jesus, também bote uma mensagem aí para que eu possa orar por você, para que Deus possa escrever o teu nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Vamos orar, encerrando este momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui estou, Senhor, neste momento, te agradecendo por esta oportunidade, em poder ministrar a tua palavra ao teu povo, Senhor, aquele que se chama pelo teu nome. Pai Celestial, abençoa cada um deles. Também, Senhor, por aqueles que estão afastados e que se porventura colocaram em seu coração o desejo de voltar, Pai, recebe esta alma, perdoa seus pecados, meu Deus, e escreve o seu nome no livro da vida. Pai Santo e Justo, eu te agradeço em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, e todos digam amém. E que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Quero aqui, nosso irmão Erimilson, Deus te abençoe, irmã Val, que Deus possa te dar muita saúde, glória a Jesus.
Ela diz aqui: a visão do crente está em alcançar a vida eterna. É verdade, irmã Val. Pastor Jeremias, que Deus te abençoe. Irmã Rafaela também está assistindo. Francinaide, glória a Jesus. Irmã Simarimes, glória a Jesus. Poliana Dias Barros, Deus te abençoe, minha irmã. Em breve estaremos retornando às nossas atividades. Glória a Deus. Jorge Pinto, Cíntia Cristina, glória a Jesus. Irmão Anderson, Wildemir, Deus te abençoe. Irmã Fabiana Soares, glória a Deus. Damiana Barreto, Caliane Martins, Kelso Pinheiro, Francinaide, Ismael Ranam, meu neto, Deus te abençoe, meu filho. Francinaide, Rosa Paiva, glória a Jesus. Flávio Mota, Hélio Brito, Odineide, glória a Deus, aleluia. Luana Domingas, irmã Domingos, que Deus lhe abençoe. Yasmin, a minha irmã Alzenia Oliveira, que Deus te abençoe, minha irmã aí no Rio de Janeiro, muito obrigado, e Deus te abençoe, dê muita saúde. Irmã Marinilda, minha filha, lá em Martins. Irmão Adécio Menezes, glória a Jesus, que Deus te abençoe, irmão Adécio. Moab Henrique, Pai do Senhor, meu irmão. Raimundo Nonato, Carol Silva, Rosânia Correia, Pai do Senhor. Irmã Josenúbia, lá em Santa Catarina. Ela diz: é muito bom ouvir as palavras de Deus através do Senhor. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, irmã Núbia. Ela diz: sou grata a Deus pela sua vida e da irmã Damiana. Muito obrigado, irmã. Também estamos orando pela irmã. Glória a Jesus. Bem, irmã Vera, que Deus te abençoe, irmã Vera. Glória Farias, aleluia. Taitinha Soares, também, Deus te abençoe. E que Deus possa vos abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos concluindo para a glória de Deus.